Muito bem, ainda repercutindo ali o assunto, né? Eleição, predestinação, também questões aí ligadas aí à perseverança dos santos, né? Um amigo aqui mandou, né, uma mensagem aqui no vídeo, né, naquele short ali do Rodrigo Mocelin, cuja explanação do mesmo eu fiz aqui na noite de ontem. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você dessa exposição. Ali eu apresento esse short. Mas no comentário do short está a seguinte mensagem, né? Tá ali meu arroba. O povo que a Bíblia fala de predestinação é no plural. Está falando do povo que vai crer no sacrifício de Jesus. Esse é o povo predestinado. Antes de ser predestinado, primeiro faz a escolha de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, coisa que vocês não enxergam, né? Estou lendo aqui o que seria o português correto. Bom, então, esse cidadão, acho que é Edmilson o nome, ele está contradizente aqui na argumentação dele, né? E meio que, pelo que ele colocou, estou entendendo que a predestinação que ele entende é aquela predestinação com base, talvez, na presciência. Ou seja, Deus, lá no passado, ele olhou para o futuro, ele conheceu o futuro, viu quem ia crer, tá certo? E ali ele elegeu esses aí, ele predestinou esses aí. Bom, essa aí é de fato uma linha de entendimento predominante, né, no sistema evangelical. Afinal de contas, o sistema evangelical, a grande maioria é formada por arminianos, né, que não compreendem, não conseguem entender, faz um malabarismo tremendo em algo que não é calvinista, é algo bíblico, tá bom? Então a gente pode começar aqui, tá? Para poder desfazer aí dessa falácia, né, da predestinação com base na presciência. Por exemplo, quando você vem aqui em Efésios 1, né, talvez aqui você já nem precisa de muitas outras referências bíblicas para desmontar, para desarmar essa falácia. Bendito, versículo 3, né, capítulo 1, Efésios, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, voltando aqui, né? Posso até completar, né? Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Você lembra lá em Filipenses que Deus faz tudo, que Deus opera em nós tanto o querer quanto o efetuar? Tá certo? Olha que interessante. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então ele nos elegeu, e pelo fato dele ter nos escolhido, ele fez com que nós fôssemos, ele criou ocasião, ele criou situação para que nós fôssemos algo que até então não éramos, porque até mesmo, né, nem aqui estávamos. Perfeito? Então você percebe que ele não, no passado, ele não olhou para o futuro e viu algum mérito em nós, por exemplo, para que por meio deste mérito nós venhamos a ser escolhidos e consequentemente salvos, né? É só ler um pouquinho de Bíblia. Ler um pouquinho de Bíblia não faz mal para absolutamente
Ninguém, tá certo? Por exemplo, quando a gente dá um pulinho aqui em Efésios 1:11, Efésios é muito rico, né? A carta de Efésios é uma carta muito rica. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, não segundo o nosso querer, não segundo as nossas boas obras, não segundo o nosso livre-arbítrio ou o nosso poder de escolha. Não, né? Mas ele, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, segundo o querer de Deus, ele operou maravilhosamente, milagrosamente em nós, tá bom? Quando, né, que vai aqui bem de encontro, né, ao versículo 5 de Efésios 1, né, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o seu propósito e sua vontade, que eu estou lendo em outra versão. Você pega lá Romanos, né, capítulo 8, versículo do 28 até o 30, né, coisa linda. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto de antemão os conheceu e também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Olha o processo, versículo 30. Aqueles que predestinou, primeiro predestinou, a estes chamou. Ou seja, não foram nós que olhamos para ele, não fomos nós, pelo nosso poder de escolha ou o livre-arbítrio, decidimos nos encontrar com o nosso Salvador. Não. Porque o que predestinou, chamou. O que chamou, justificou. Nossa justificação, ela foi realizada por Jesus, não por nosso mérito, mas pelos méritos de Cristo. Após nos ter justificado, seremos glorificados. Aleluia! Que coisa linda, né, meu irmão? E eu tenho aqui um texto bíblico muito interessante, Mateus 11, versículo 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haveram arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se arrependeriam, há muito que teriam se arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que fostes erguida até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então, se Jesus, que no período aqui, pelo menos, de Sodoma e Gomorra, ele ainda era o verbo de Deus, ele ainda não tinha sido feito carne, ele conheceu a vontade do Pai, o entendimento do Pai, o coração do Pai, porque ele era um com o Pai, não é? Então ele entendia que se sinais e prodígios que foram feitos em Cafarnaum, esses sinais tivessem sido feitos em Sodoma, eles teriam se arrependido. Se sinais que foram feitos em Corazim e Betsaida tivessem sido feitos ali em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. Então, lá no passado, Deus
Será que não viu aí o futuro de Tiro, de Sidom, de Sodoma e de Gomorra? Sim, ele viu. Então, se ele sabia que essas pessoas poderiam se arrepender caso houvesse sinais e prodígios, por que não houve essa salvação? Por que então que Deus não predestinou a estes de Tiro, Sidom, Sodoma e Gomorra com base na sua presciência, já que ele sabia que estava fácil, era só enviar um sinal lá que o povo se arrependia tranquilamente. O texto, ele de fato, ele quebra, né, as fantasias religiosas de muitas pessoas, né? Então é isso, meus queridos. Essa é a mensagem de hoje. Espero que você tenha aprendido um pouco aqui comigo, né? Confira aí os textos, leia bastante aí Efésios no capítulo 1, leia aí Mateus 11, tá certo? O versículo aí do 20 ao 24, tá certo? Leia aí Romanos capítulo 8 e não fique satisfeito com o conhecimento que você recebeu, busque sempre mais, porque uma das piores coisas que existem é você ler a Bíblia com base na cartilha institucional, ao invés de confrontar a cartilha institucional com a verdade bíblica, tá certo? Deus abençoe. Eu faço um pedido que você não se esqueça jamais. Há 3 coisas que não se pode conter: a água, o fogo e o beijo do gordo.